Bom, minha gente, a semana começou com várias ofertas de trabalho no Cine aqui de Linhares, né? Várias oportunidades, como tem sido ao longo das semanas aí nos últimos meses. Aqui ao meu lado está a coordenadora do Cine aqui do município, a Cláudia Fischer. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. Bom, seja bem-vinda de volta. Cláudia, essas vagas, elas, mesmo assim em menor número, né, em função do momento econômico que a gente passa, mas elas estão sempre por aí, né? Sempre surgem essas vagas no Cine. No segundo semestre agora de 2016, Cláudia, a gente teve uma queda na questão da oferta de vagas no município, né? A gente ficou na expectativa de que algumas lojas e o comércio em geral fizessem a contratação de final de ano temporária, que pelo menos via Cine ela não ocorreu, né? A gente sentiu que teve uma queda. Mas a gente já entrou em 2017 já com números positivos. A gente já conseguiu colocar aí uma quantidade de vagas, né, suficiente para o que a gente tem de média mensal. E a gente acredita que 2017 vai ser um ano mais positivo ainda que 2016. Pois é, só nesta segunda-feira foram 36 vagas, né, ofertadas. Agora, o que chama a atenção, Cláudia, é que são oportunidades que estão ali, mas que muitas vezes acabam não sendo preenchidas em função de qualificação, né? Isso, a gente fala que, na verdade, o trabalhador ele precisa ter 3 características, né? A gente precisa de um trabalhador que tenha conhecimento daquilo que vai executar, de preferência uma qualificação na área também, mas o que conta muito hoje que as empresas, tanto no município de Linhares quanto nos demais do estado e no Brasil todo, é a questão da escolaridade. É um ponto que a gente sempre tem tocado. É o básico, É né? o básico, é você ter pelo menos o 2º grau completo. Isso é o que a maioria das empresas hoje estão exigindo para a contratação. Então não adianta ir para lá com um monte de certificado, olha, eu tenho um curso disso, daquilo, se não tiver a educação formal, o 1º e o 2º grau, né, o ensino médio, não é isso? Isso, a gente fala que Pelo assim, menos. A educação formal ela vem em primeiro lugar, né, que é onde você vai criar as primeiras oportunidades. Aí você tem a qualificação especializada para determinadas áreas, que são o que as pessoas buscam conforme elas se identificam. E no final disso tudo, acrescenta também na hora de você participar desse processo de seleção, conta ponto a questão da experiência na área, né? Então são os 3 pontos que a gente fala que o trabalhador precisa se concentrar. Agora, alguns trabalhos, no passado, alguns trabalhos braçais, eles exigiam menos escola. Hoje parece que está assim, pé de igualdade com outras funções, né? Pé de igualdade porque a gente tem aumentado aqui no município de Linhares o número de empresas que são prestadoras de serviço. Então, quando você fecha um contrato com uma grande indústria, você tem essa exigência por parte deles de que tenha pelo menos o 2º grau. Então, assim, às vezes até para você pegar uma função de bombeiro hidráulico, que é uma função que geralmente você passa de pai para filho, né? Você vai aprendendo o ofício na rotina. Precisa-se hoje, para uma grande empresa, você ter o 2º grau para atuar. Pois é, né, gente? Então tá aí a importância e o acesso também para a conclusão, para quem não terminou o 1º, o 2º grau. Hoje está muito fácil, né? Então, vamos terminar a primeira educação formal, né? Tem. A gente tem o EJA, o CEJA, né, que é o presencial, o não presencial, que é através de provas. Então, assim, essa facilidade de você concluir o ensino médio, ela está aí batendo a porta. E o município de Linhares, através da Secretaria de Educação, tem dado todo esse suporte para quem quer, né, fazer essa conclusão e aí sim ter essas 3 características para poder brigar um pouquinho mais forte aí no mercado de trabalho. Porque muitas vezes, de repente, na fila do Cine está lá um camarada com aquela experiência de tantos anos em determinada função, seja lá qual for, e chega um até menos experiente, assim, com menos tempo de casa, digamos assim, e acaba levando a vaga porque tem essa formação. Isso, é porque a gente fala, cada ponto desse que você consegue alcançar é um ponto a mais que você consegue na hora de você brigar com demais concorrentes por uma vaga. Então é importante que a pessoa pense nisso. Às vezes você vai investir muito, né? Fiquei 10 anos na mesma empresa, eu me qualifiquei pela empresa, mas lá o 2º grau ficou lá no fundamental, não concluiu. Isso daí na hora de você mudar de empresa, de você pleitear uma nova vaga, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Como é que estão os números do emprego em Linhares? 2016, fechou no positivo, no azul? 2016, o Cine de Linhares, né, dentro do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria da CETADES, né, que é a Secretaria do Trabalho, a gente conseguiu fechar em primeiro lugar entre os municípios de contratação. Então, nós conseguimos aí, das vagas ofertadas, nós conseguimos fechar pelo menos 25% delas com contratação positiva. E esse primeiro mês de 2017, como é que está?
Primeiro mês a gente já surpreendeu, né? Algumas empresas que a gente tinha ficado um período sem contratá-las já estão novamente recolocando as vagas no mercado. A gente tem algumas empresas novas vindo para cá. A gente tem a parte de comércio, com algumas lojas que vão abrir, né? Uma loja de departamento. Então a gente está na expectativa que o primeiro semestre a gente tem certeza que já vai ser positivo. Que bom. E olha que ainda não chegou nem o carnaval, as coisas costumam só andar depois do carnaval. Só. Que bom que ela já começou a andar e a gente espera que ande com um pouco mais de rapidez a partir de março, né? Cláudia, há algum setor da nossa economia assim que contrata mais e contrata sempre, algum diferente do outro? Eu acho que as contratações, Cláudia, elas são por período, né? A gente tem os períodos do ano em que a gente tem os setores, eles dão, né, aqueles picos de contratação e depois diminui. Mas o que a gente sempre tem aqui no município, que são os fortes, são as nossas indústrias, né? Então, em algum momento ou outro, a gente sempre tem elas ofertando vaga para a gente. Então, sempre contratando, a gente tem conseguido manter um painel acessível aos trabalhadores, né? E a gente fala da diversidade também, da questão de ter várias vagas, não ser só em um setor. Claro. A gente tem da área de serviço, da área de comércio, da área de indústria. Essa diversidade é importante. Importante porque a gente tem um número de profissionais hoje de diversas áreas, né, fora do mercado de trabalho. Então, a gente ofertando dessa forma, a gente consegue atender a todos. Mas a gente volta a frisar, precisa ter aquelas 3 características básicas que são importantes. Nisso daí que a gente vai conseguir juntar a vaga que foi ofertada no Cine com o trabalhador que está lá diariamente buscando essa vaga. Não adianta muita oferta de trabalho, não tem trabalhador qualificado. Né? Trabalhador tem muitos aí parados esperando. Tem. Mas se não tiver o básico ali, né, o estudo, a formação, não consegue, né? Importante isso porque a gente precisa, da mesma forma que a gente precisa que as empresas no município ofertem vaga através da nossa agência, a gente também precisa que os candidatos que vão até lá estejam preparados para preencher essas vagas no qual são ofertadas. Sem dúvida. Cláudia, os dias e horários, como é que está o funcionamento do Cine? Continua no mesmo horário? E eu queria que você também reforçasse para as pessoas os documentos necessários que devem ser levados no dia que a pessoa for procurar o Cine lá para preencher uma vaga. A gente sempre fala que é importante, Cláudio, quando a pessoa vai sair de casa, que ela saia preparada. Então, assim, independente se você vai ao Cine ou a qualquer outro lugar na busca, é importante que você leve a carteira de trabalho, os documentos pessoais, CPF, identidade, o comprovante de residência, é importante você ter ele também. E algumas empresas hoje solicitam que a gente até passe antecipadamente o currículo. Então, ter sempre um currículo também atualizado. Sempre uma cópiazinha ali, né? Isso. Esses seriam os documentos principais, né? Para você fazer o cadastro e primeiro atendimento. O Cine, ele continua funcionando no centro, né? Ao lado da antiga Biblioteca Municipal, no horário de 8 a 1 da tarde. Então, ao público, a gente atende de 8 a 1. De 1 a 5, a gente faz os processos de seleção, faz trabalho interno, né? A gente está ali, mas para o trabalhador hoje, de 8 a 1. Então não saia de casa sem esses documentos, porque de repente você vai lá, vou só ver se tem tal vaga, de repente você chega lá, tem a vaga e está sem os documentos. E às vezes a entrevista está acontecendo no momento. No momento ali, então, assim, a gente fala da questão da vestimenta também. Você vai sair de casa, saia preparado para dizer assim, eu vou voltar empregado. Já com aquele pensamento, já vou chegar lá e vou conseguir. Pode ser que você chegue, esteja acontecendo uma entrevista na hora e você já consiga passar pelo processo de seleção. Pois é, se perder tempo, de repente perde a vaga. Isso aí. Cláudia Fischer, coordenadora do Cine de Linhares, falando desses números muito importantes aqui, né, no azul, fechando o ano 2016, 2017, começando bem também, e boas perspectivas para os próximos meses. Tomara que a gente retome aquele auge, né, Cláudia, do Cine de Linhares com centenas de contratações diárias. Eu acredito que apesar de tudo que a gente viveu em 2016, por ter fechado no azul, a esperança é que 2017 ainda seja melhor ainda. A gente torce. Obrigado pela presença, viu? Obrigada. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui com esta edição do Cine Notícias, agradecendo a sua companhia, o seu carinho. Você também pode participar conosco, deixando seu recadinho no nosso canal no facebook.com/tvcilinhares, acessando o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste número que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Um bom começo de semana a todos. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.